Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de funções. Hoje eu vou continuar falando da função quadrática, mais especificamente hoje eu vou abordar os zeros da função quadrática, ou seja, as raízes. Bom, quem viu as aulas passadas sobre função afim percebeu que ela tem apenas uma raiz, né? Ou seja, é apenas um local no gráfico onde o gráfico vai cruzar o eixo do x, né? O eixo das abscissas. Nesse caso da função quadrática, eu vou ter duas raízes. Em alguns casos eu vou ter uma, em outros casos eu vou ter nenhuma. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a função quadrática ela tem uma formação igual à equação do segundo grau, onde a gente vai igualar a função a zero e aí a gente vai obter uma equação do segundo grau para a gente resolver, tá certo? Então vamos fazer aqui um exemplo, esse primeiro exemplo aqui, f de x igual a x² menos 5x mais 6. Isso quer dizer que eu vou igualar essa função a zero no seguinte. Essa função aqui eu vou igualar ela a zero, né? Então eu vou precisar resolver uma equação do segundo grau. E como é que a gente resolve? A gente tem dois passos, né? Que é achar o valor de delta e depois a fórmula de Bhaskara, né? No valor de delta, a gente tem uma fórmula bem preparada, que é b² menos 4ac. Bom, mas suponhamos que você não saiba quem é o b, quem é o a e quem é o c. Bom, quem acompanha o x² é sempre o a. Quem acompanha o x é sempre o b. E o termo independente é o c, certo? Então, substituindo esses valores aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que o b é menos 5, então é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, ou seja, 4 vezes 1, vezes o c, que é 6. Isso resulta no seguinte, menos 5 ao quadrado é 25 positivo, menos 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 6 é 24. Então isso resulta no valor 1, que é o valor de delta, certo? Aí, detalhe, quando o delta ele é maior do que zero, no caso, como aqui ele deu 1, ele é maior do que zero, essa função vai ter duas raízes, certo? Duas raízes. Então vamos lá. A fórmula de Bhaskara é dada pelo seguinte: x igual menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, menos, o b é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1. Que vai ficar, menos com menos é mais ou menos 1 sobre 2. E aí as minhas duas raízes vão ser o seguinte. O x1, eu vou trabalhar com o sinal de mais, certo? O sinalzinho de mais aqui. E é 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E o x2, que é a minha segunda raiz, eu trabalho com o sinal de menos. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2 é 2. Então aqui estão os dois valores para x. O que é que isso quer dizer? Que nessa função, vou fazer aqui um pequeno esboço do gráfico, né? Essa função, ela tem o eixo x e y. Aí eu observo que ela é positiva, então a concavidade desse gráfico é para cima. E os pontos onde o gráfico vai intersectar o eixo x vai ser no ponto 2 e no ponto 3, fazendo algo mais ou menos assim, certo? Então esses são os zeros dessa função, né? Função x² menos 5 mais 6, ok? E detalhe, o coeficiente linear, que é representado pelo número 6, indica que o gráfico ele vai intersectar o eixo y exatamente no valor 6, ok? Então é sempre assim. Onde o gráfico intersecta o eixo x é exatamente nas raízes. E no eixo y é o coeficiente
o melhor eu falei coeficiente linear, na verdade é o termo independente, tá bom? Que é a constante, o número que não está acompanhado de x. Então é isso, né? Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo também eu tenho uma função quadrática, que é essa daqui, e eu tenho que descobrir os zeros dessa função. Eu poderia resolver com Bhaskara? Poderia, porém, essa função ela não tem um termo independente, o c, né? Porque o c aqui ele vale zero. E o que acontece? Eu vou apenas colocar o x em evidência e descobrir as raízes. 4 menos x igual a zero. Se eu fizer aqui a distributiva, eu vou chegar nessa expressão novamente. Então, eu só simplifiquei. Então, aqui, se esse número x está multiplicando todo esse carinha aqui e deu zero, isso quer dizer que o x ele é igual a zero, ou 4 menos x é igual a zero. O que significa que x é igual a 4, porque 4, para tirar um número que dê zero, tem que ser o próprio 4, né? Então, aqui estão as minhas duas raízes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no meu gráfico, se eu traçar o gráfico, o eixo x e o eixo y, a função ela é negativa, olha só, o x ao quadrado aqui está negativo, ela vai ter concavidade para baixo. Ela intersecta o eixo x no 0 e no 4. Ou seja, o 0 é a origem e o 4 é mais ou menos aqui, né? Então o gráfico tem esse comportamento, ó. Certo? Cruzou nos dois valores 0 e 4. E como não tem o termo independente, que é onde ele vai cruzar o eixo x, o eixo y, ele cruza exatamente no 0, que é a origem. Então, nenhum canto aqui a mais vai cruzar esse eixo aqui, né? E outra coisa, gente, a equação do segundo grau, ela não necessariamente é só resolvida por Bhaskara. Ela pode ser resolvida também com soma e produto, tá bom? No caso aqui, ó, uma das raízes é o 4 e a outra, que é o c, né, é 0. E no primeiro exemplo, se eu for pegar aqui a minha função, olha só, soma e produto eu considero até mais rápido de resolver, né? A soma vai ser o valor de b, ignorando o sinal, certo? E o produto vai ser o valor de c, ou seja, aqui é a soma e aqui é o produto. Quais são os dois números cuja soma dá 5 e o produto dá 6? O 3 e o 2. Se eu somar 3 mais 2, 5. Se eu fizer 3 vezes 2, 6, né? E o que eu encontrei aqui foi justamente esses dois números, 3 e 2, né? Então, só um meio alternativo, caso você queira resolver uma equação de segundo grau, que seria pela soma e produto. Ok? Então, vamos fazer o último exemplo. E eu tenho essa função, menos x quadrado mais 2. Então, como é que eu vou descobrir a raiz dessa função? Olha só, gente. Eu vou igualar a zero, né? 2 igual a zero. Eu vou isolar o x quadrado, igual, passa para cá, menos 2. Eu posso multiplicar por menos 1, né? Para mudar o sinal do x, fica x ao quadrado igual a 2. Ou seja, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Isso quer dizer que o x vale menos raiz quadrada de 2 e o outro x vale raiz quadrada de 2 positivo. Então, esses são os dois zeros da função. No plano cartesiano, o raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4, né? Então, 1,4 positivo no lado positivo do x e o outro no lado negativo. Função com concavidade para baixo, já que o x quadrado é negativo, e ela tem esse comportamento aqui. E onde é que foi que ele intersectou o eixo y? No valor 2. Aqui é o valor 2, ok? E aqui as duas raízes, menos raiz de 2, e aqui mais raiz de 2, certo? Então é bem tranquilo, né? Descobrir os zeros da função. A gente pode pegar qualquer função igual a zero, e aí a gente resolve uma equação do segundo grau, né?
Vou só colocar um comentário a mais em relação a soma e produto, porque eu acredito que não expliquei detalhadamente, né? Deixa eu só dar uma apagada aqui rapidinho e explicar para você. Eu disse que a soma dos valores vai dar o valor de B e o produto vai dar o valor de C, né? Isso quer dizer que é o seguinte, ó, a soma é igual a menos B dividido pelo valor de A e o produto é C sobre A. Como o caso aqui o meu A é 1, né? E o menos B, o menos aqui, o B é menos 5, né? É por isso que fica positivo. E aqui 6 por 1. E é por isso que aqui deu 5 e aqui deu 6, né? E aí eu descubro que a soma é 5 e o produto é 6. E os números cuja soma dá 5 e o produto dá 6 é 3 e 2, que são exatamente as raízes que a gente calculou, certo? Então só esse comentário adicional, né? E essa foi a aula de hoje. Espero que tenham entendido, né, sobre os zeros da função quadrática. E na próxima aula eu vou começar a mostrar para vocês no GeoGebra alguns gráficos, né, que a gente pode construir. Aliás, o GeoGebra constrói para a gente só bota a lei da função e a gente entende um pouco mais sobre de como o gráfico da função quadrática se comporta, né? Então, um comentário adicional para finalizar essa aula é em relação a esse gráfico, né? E a gente viu aqui que esse gráfico ele tem esse comportamento, cruza o eixo x nas duas raízes e no eixo y no coeficiente independente, né? O termo independente. E o que acontece? Na aula passada a gente viu o gráfico da função menos x quadrado. Você lembra disso? Que era algo mais ou menos assim, que o eixo x e o eixo y e a função ela tinha esse comportamento, algo mais ou menos assim. Ela apenas tocava no eixo x na origem e aí descia para baixo. Na função quadrática, por outro lado, ela tinha esse comportamento aqui, né? Função quadrática. É que acontece? Quando a gente acrescenta, como for o caso aqui, duas unidades, isso quer dizer que a função aqui vai subir duas unidades. Se fosse menos 2, a função iria descer duas unidades para baixo. Aqui é a mesma coisa. Na função quadrática, se eu colocar x ao quadrado mais 2, ela vai subir duas unidades para cima. Menos 2, ela vai descer duas unidades. Então, assim, para você entender na hora de construir o gráfico, que a função quadrática ela varia, né? Quando ela tem mais termos além do x quadrado, ela pode variar para cima ou para baixo. E quando tem 2x assim, ela varia, deixa eu apagar aqui para a gente ver, né? E quando ela tem assim um 2x, ela varia algo assim, ó, desse tipo. Ou então algo assim, dependendo do sinal que vem aqui, né? A gente vai entender isso melhor na próxima aula, quando a gente for usar o GeoGebra, tá certo? E é isso, gente. Aqui eu finalizo essa aula de hoje, tá bom? E na próxima aula a gente vai falar mais de função quadrática.